Pode aplaudir mais forte, mais alto, mais forte, mais forte. Quero convidar o pastor Marco Feliciano, que já estará pregando a palavra de Deus. Aplauda Jesus. Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. O lugar para ter gente bonita é Guarulhos, viu? Eu quero cumprimentar aqui com muita alegria o pastor Igor. Obrigado pela palavra de incentivo aqui no início. Fiquei sensibilizado. A pastora Marina, figura tão simpática. Eu olho para você, eu lembro de uma pessoa. É idêntica. Que a unção dela esteja sobre você, tá? A igreja brasileira te ama muito, tá? Também um abraço aqui ao pastor Marcos Gouveia. Cadê o pastor Marcos? O pastor Marcos sentou do meu lado, tirou uma foto e falou assim: escreva na legenda, Marco ao quadrado, né? Deus te abençoe, viu, Marcos? O pastor Donizete, e cumprimentar o pastor Adalberto, que é o nosso vereador. O pastor Adalberto ele é alto, né? Olha o Cezinha perto dele, parece um anão, né? Cezinha, obrigado pela oração, viu? Deus te abençoe. Eixla, pastora Eixla, Deus te abençoe. Minha família te ama tanto. Minha esposa ora por você lá de longe. Deus abençoe muito. Abra sua Bíblia comigo, sem perder tempo. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 9. Deus está aqui. O pastor que ministrou a oferta, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, tá? Você estava falando aqui que me escuta pregar desde pequenininho. Ali atrás de mim, aquele ancião de cabelo branco falou: eu também. Mas como? É impossível. Eu prego há tanto tempo, mas não tanto tempo assim, né? Dia desse eu estava pregando numa igreja de Madureira, lá no Tocantins, era no interior. E quem veio me recepcionar foi um irmãozinho. Ele era um senhor negro, mas de cabelo branco, bigode branco, que eu vi que ele estava assim maravilhado. Ele me acompanhou, daqui a pouco ele não aguentou e disse: pastor, eu escuto o senhor desde criança. Eu falei: desculpa, qual é a idade do irmão? Ele disse: 83. Eu falei: o senhor tem certeza que sou eu? Ele olhou e disse: o senhor não é o Feliciano Amaral? Eu disse: não, eu sou o Marco Feliciano. Eu falei: então o senhor desculpa. Feliciano Amaral cantou na Arca de Noé para os animais ficarem quietinhos lá dentro, né? Glória a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém. Aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, né? Feche seus olhos mais um minutinho. Senhor, o teu servo, pastor César, já me colocou nas suas mãos, e a minha oração não invalida dele, a minha oração se soma dele. Antes de ministrar a sua palavra e revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para sumirem de Guarulhos, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz.
Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Eu não sei onde está a sonoplastia. Ah, enxerguei. Se conseguir me dar um pouquinho de ganho de voz aqui, minha voz é muito afônica, vai ganhar um beijo, tá bom? Pelo sorriso que ele deu, tá carente, ó. Final do culto, todo mundo dando um beijo e um abraço nele, tá bom? Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, que nos assistem pelas mídias sociais, Deus quer falar conosco hoje de uma maneira muito profunda. Aliás, continuar falando, porque Ele já falou conosco através dos louvores. Aqui, alguém foi abençoado através dos louvores aqui? Eu também fui. E enquanto eu estava adorando ao Senhor, o Senhor trouxe ao meu coração o texto que eu li para os irmãos hoje. A carta aos Hebreus, uma carta misteriosa da Bíblia Sagrada. Não sei se você já tentou estudar a Bíblia um pouco. A carta aos Hebreus é uma carta misteriosa, porque nós não sabemos quem é o autor dela. Ninguém sabe com certeza, com precisão. Muitos dizem que foi o apóstolo São Paulo, mas como não tem assinatura, é uma carta enigmática. Uma carta enviada aos hebreus, aos judeus messiânicos, aos judeus convertidos à fé cristã. Era uma maneira do cristianismo se enamorar do judaísmo daquele tempo, fazendo com que os judeus não perdessem completamente a fé em tudo que haviam aprendido e que pudessem estar abertos a receber a nova doutrina, que era a doutrina da religião chamada O Caminho, que mais tarde vai ser chamada de cristianismo, da qual todos nós fazemos parte aqui. E no capítulo 9 existe esse texto estabelecido, mostrando aos hebreus que a adoração dentro do tabernáculo, ela não havia perdido a eficácia, e que toda adoração feita no templo era por Deus recebida. Só que enquanto eu estava lendo e meditando aqui no capítulo 9, eu encontrei uma palavra, e essa palavra moveu a minha alma. A palavra terrestre. Diga comigo, terrestre. Nós lemos aí: assim como há um santuário celeste, há um santuário terrestre. Era a maneira do escritor falar assim: esse ambiente onde nós adoramos, ele nada mais é do que um reflexo de um outro ambiente de adoração, um ambiente primário, o primeiro espaço de adoração que houve no cosmos, não apenas no nosso universo, mas no cosmos estabelecido pelo próprio Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus criou pela sua palavra os mundos. E isso aqui às vezes mexe com a cabeça, com o imaginário de quem estuda um pouco a palavra. Deus não criou apenas o nosso mundo. O mundo que nós vivemos é o mundo da terra, é o mundo material. Por isso Deus nos deu 5 sentidos, para que todo esse mundo material fosse real para todos nós. E através da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato, que nós percebemos esse mundo físico. Mas a Bíblia diz que Deus criou mundos, no plural. Que mundos seriam esses? Esses outros mundos seriam mundos invisíveis, mundos que não podem ser tateados nem tocados, mundos etéreos, translúcidos, invisíveis, porém mundos reais. Um destes mundos é o mundo do próprio Deus, o reino de Deus, e o outro seria um reino estabelecido para o anjo caído chamado Lúcifer. Está escrito lá em Mateus 25 que Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. O ser humano só vai para o inferno porque é um perfeito otário, porque não aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Alguém aqui aceitou o sacrifício de Jesus? Então nenhum de nós vai para o inferno. Aliás, se a trombeta do arrebatamento tocar hoje à noite e daqui de dentro só 2 subirem, um sou eu. Quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Olha só, eu acredito em você, hein? Então vamos lá. Então quando o escritor falou, assim como há um tabernáculo terrestre, eu fiquei aqui tentando imaginar por que é que ele escreveu isso. E a história é longa, espero que você me empreste a sua alma e o seu coração aqui, e diga para o irmão do seu lado: está preparado para uma viagem? Diga: é só de ida para dentro do coração de Deus. Então aperte os cintos, porque nós vamos decolar aqui, amém? Roberto, mude a música para mim. Por que é que Deus criou um tabernáculo?
Por que é que Deus, pastor César, criou um lugar de adoração? Nós vamos entender isso quando nós olhamos lá para o Gênesis e vemos Deus levantando um homem, um pastor, e colocando na mão desse pastor 3 milhões de ovelhas, que ele só tinha uma única função: tirá-los de uma terra maldita e levá-los para uma terra bendita. O nome desse pastor é Moisés. E essas 3 milhões de vidas são judeus. Sempre me perguntam: pastor, de onde é que o senhor tira esse número de 3 milhões de almas? A Bíblia vai dizer que Deus tirou do Egito 600 mil homens de guerra. Homens de guerra eram homens emancipados. E a emancipação dos judeus se dava com 30 anos. Eram homens que estavam emancipados de suas famílias e podiam fazer a sua escolha particular. Por isso Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade. Então um homem que tem 30 anos de idade, ele ainda tem possivelmente a mãe e o pai vivos. Com 30 anos de idade ele já é casado e possivelmente pai de pelo menos um filho. Então nós temos 5 vezes 600, 3 mil. 5 vezes 600 mil, 3 milhões de almas. É esse número de pessoas que Deus vai tirar de dentro do Egito com destino a Canaã. Amém até aqui, igreja? Amém. Interessante a proposta que Deus coloca na boca de Moisés para ele falar a Faraó. Não foram uma, não foram duas, mas no livro do Êxodo, pelo menos 10 vezes, Moisés chega diante de Faraó e diz assim: deixa o meu povo ir para o deserto adorar. Pelo menos uma irmã entendeu, eu vou falar de novo. A proposta de Moisés não era: deixa o meu povo livre para sempre. Moisés não estava dizendo: deixa o meu povo sair daqui para fundar uma nação. A proposta de Moisés para Faraó era essa: deixa o meu povo ir para o deserto adorar. Deixa o meu povo ir para o deserto me servir. Deixa o meu povo sair daqui para me glorificar. Foi esta a proposta de Deus através da boca de Moisés para Faraó. E em todas elas nós conhecemos a história. Faraó não aceitou. Até que na última vez, quando veio a praga sobre os primogênitos machos de toda a espécie, foi concluído. Então Faraó, rendido, deixa o povo sair. Sabemos que no meio do caminho Faraó acaba se arrependendo. E quando Moisés chega com aquelas milhares de almas na beira do Mar Vermelho, sendo guiado por uma nuvem que era o GPS de Deus, a nuvem levou eles para uma emboscada. E quando Moisés se vê acuado entre o mar e o povo, que começa a murmurar de novo, a Bíblia diz que Moisés cai de joelhos. E quando ele cai de joelhos, Deus abre o céu e diz assim para ele: por que clamas a mim, Moisés? É muito interessante quando a gente vê Deus fazendo uma pergunta para o homem. Porque quando você faz uma pergunta é porque você quer uma resposta. Mas Deus já sabe todas as coisas. Então por que Deus faz a Moisés? Não é que Deus não sabia, é que Moisés não sabia o que estava acontecendo. Por que clamas a mim, Moisés? O mar está fechado, você tem na sua mão um cajado. Seria um cajado na mão de qualquer homem normal, mas na sua mão qualquer coisa vira arma, Moisés. Fere as águas. Quando Moisés feriu as águas, o mar se abriu. Todos nós conhecemos a história. Amém até aqui? Amém. Vamos acelerar o passo. Passamos a madrugada toda atravessando o Mar Vermelho a pés enxutos. Deus é tão metódico que não deixou nem barro na terra. Atravessaram a pés enxutos. Quando o primeiro hebreu chegou do outro lado, é porque tinha vigor, era forte, era bonitão, como o nosso levita aqui, com esse sapato branco que me lembrou Jacinto Figueira Filho, né? Tem que dar um Google para saber o que é que eu estou falando aqui. Velho é uma coisa terrível, né? Então, o mais forte chegou como ele, chegou lá na frente. Mas o mais fraco, talvez um ancião sendo arrastado por uma maca pelo seu filho, pelos seus parentes, também chegou do outro lado. Deus é tão lindo que ele não deixou ninguém sair daquele lado sem que o último chegasse. O primeiro tinha força, chegou, mas enquanto o último não chegou, eles não se moveram. Era a maneira de Deus dizer: diante de mim todos são iguais, fracos e fortes, grandes e pequenos, não há distinção. E quando todos chegam do outro lado, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, sim senhor, contempla o seu inimigo pela última vez, porque eu te trouxe aqui para isso, para que de uma só vez eu terminasse com uma escravidão que durou 430 anos. Eu termino com ela em 10 minutos. Quando Moisés olhou para o mar, todo o exército de Faraó foi engolido pelas águas do Mar Vermelho. E pela primeira vez o Mar Vermelho ficou vermelho de fato, porque quando a pressão das águas bateu sobre os cavalos e os homens, as vísceras deles implodiram, ou melhor, explodiram de dentro para fora, e o mar ficou manchado de vermelho. O milagre foi tão grande e aterrorizante que houve um silêncio entre 3 milhões de almas. Mas no meio do silêncio, uma voz, uma mulher pegou um pandeiro, foi lá em cima de uma pedra, botou a perna, tirou uma nota musical aqui e gritou: ei!
é Israel, só o Senhor é Deus. Foi a primeira adoração deles no meio do deserto, guiados por uma mulher que tinha a presença do Senhor dentro dela. E aqui começa a saga do povo hebreu. E quando eles estão no deserto, Moisés vai cumprir o que ele pediu a Faraó. Ele olha para o povo e diz: estamos livres, o inimigo foi destruído em uma única noite, então vamos fazer aquilo que viemos fazer, que é adorar. Que é o quê? E aí começa todo o problema com o povo hebreu. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. 430 anos vendo os egípcios adorarem deuses que tinham um endereço fixo e aparência. Vou falar de novo. 430 anos vendo os egípcios adorarem deuses que tinham um endereço fixo, templos estabelecidos, e tinham aparência física. Por exemplo, Ísis, a poderosa Ísis, uma mulher esguia que trazia sobre a sua cabeça o sol. Anubis, meio homem, meio chacal, meio cachorro. Baal, que tinha diversas formas. Astarote, Azera e todos os deuses da Mesopotâmia antiga, todos eles tinham um endereço fixo. Todos eles, quando alguém queria adorar um deus, as pessoas perguntavam: onde está Sete ou Tote? Onde estão os deuses? A pessoa dizia: vira à esquerda, perto do Nilo, está lá o templo dele. Os endereços estabelecidos davam àquelas pessoas a ideia de que Deus habitava ali, ou os deuses deles habitavam ali. O povo hebreu, por 430 anos, quase 11 gerações, servindo os seus senhores, eram obrigados a caminhar com eles até o templo. É claro que eles não adoravam, mas eles viam o templo, que era o endereço, e viam a cara do seu Deus. Aí vem Moisés, tira 3 milhões de pessoas que saíram dessa terra e diz assim para eles: adore ao Senhor. E o povo olhava e não sabia como adorar, porque acostumaram a adorar aquilo que tinha aparência, acostumaram a adorar aquele que tinha endereço. Aí eles olhavam para frente, não tinha nada, não sabiam se adorar para trás, para o lado esquerdo, para a direita, para cima ou para baixo. Quando Moisés percebeu a dificuldade do povo, ele entendeu e disse: então vocês fiquem aqui, que eu vou falar com o nosso Deus e vou trazer uma prova física da existência dele. Você nunca ouviu isso? Moisés subiu ao alto da montanha para buscar uma prova física de que Deus era real. E ele passa uma temporada lá, 40 dias, sem comer, sem beber. E quando Moisés consegue a prova física, que eram 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo do próprio Deus, Moisés sobe ao alto da montanha sem um cinzel, sem um equipamento para quebrar pedras. Então aquilo era a prova de que Deus era real. Quando Moisés está descendo, ele escuta o povo adorando. Imagina o coração do velho dizendo assim: parece que eles entenderam. Será que eles perceberam que eu estou chegando com as 2 tábuas? E para surpresa dele, quando ele chega próximo à montanha e olha lá para baixo, o povo estava adorando um bezerro de ouro. A fúria e a ira de Moisés é tão grande que privou a gente de saber o que estava escrito naquelas 2 tábuas. Porque a Bíblia diz que Moisés pegou as tábuas, jogou no chão e quebrou. Nós nunca saberemos, a não ser na eternidade, o que estava escrito naquelas 2 primeiras tábuas. Moisés quebrou as tábuas, deu bronca no povo, deu bronca no irmão dele, Arão, mandou pegar aquele bezerro, mandou queimar o bezerro, pegou a cinza do ouro que sobrou, fez o povo beber tudo aquilo. Moisés deu uma bronca tão violenta que ele disse assim: eu quero que morra todos aqueles que adoraram o bezerro. O povo se esquivou, ficou uma tribo dizendo assim: a gente também não quer adorar nenhum Deus, a gente falou para eles que não era para adorar. Moisés disse: então vocês peguem espadas, porque nós vamos matar os adoradores de bezerro. Os únicos que tiveram coragem de pegar em espada para matar os seus próprios irmãos foi a tribo dos levitas. E por isso mais tarde elas vão se tornar tão importantes no reino de Deus. Então, quando Moisés percebe que está tudo estabelecido, ele ainda está em jejum. A Bíblia diz: e Moisés retorna para o monte. Deuteronômio capítulo 9. Moisés voltou para o monte, e mais 40 dias e mais 40 noites não comeu pão e nem bebeu água. Portanto, nós temos um homem que faz um jejum anormal, um jejum de 80 dias. E quem lida com saúde sabe que isso é impossível. Nenhum ser humano consegue ficar 80 dias sem comer e sem beber simultaneamente. E aí fica a grande pergunta: como é que Moisés sobreviveu? Moisés sobreviveu porque ele se alimentou. Ele só não se alimentou com nada físico, ele se alimentou com aquilo que eu chamo, não a Bíblia, eu, Marco Feliciano, chamo de alimento dos anjos. Como assim, pastor? O que a ciência moderna diz? Que o ser humano é o que o ser humano
come. Dá uma olhadinha de canto de olho para a pessoa do seu lado. Não, de canto de olho não, encara, pode encarar. Você queria isso desde o culto mesmo para ver a roupa? Então, vê essa criatura linda do seu lado, vê esse corpinho em forma de um botijão de gás, de uma tábua de passar roupa, de um violão, não importa. Esse corpinho lindo aí, isso aí é construção daquilo que a pessoa come. Homem é meio desligado com isso, mas a mulherada, elas têm dom de revelação. Elas olham para outra assim, tá caprichando na vitamina D, hein? Olha a pele. A outra diz, esse cabelo é vitamina A. Mulher sabe disso, porque hoje se sabe que o ser humano é aquilo que o ser humano come. Amém até aqui? Amém. Então eu posso afirmar que Moisés comeu o que eu chamo de alimento dos anjos. Porque se comemos e a pele fica bonita, 80 dias depois, lá vem Moisés descendo do alto da montanha, depois dos seus 2 jejuns. Ele desce com 2 tábuas, mas agora o rosto dele está brilhando. Está brilhando tanto que tiveram que pegar um pano e colocar em cima da cabeça dele, porque ele resplandecia como o sol. Por que o rosto dele resplandecia como o sol? Porque ele se alimentou daquilo que os anjos se alimentam. Agora eu tenho uma teoria, é teoria minha, tá? Não me chame de herético, é só um pensamento meu. Pergunte qual? Os anjos se alimentam da presença de Deus. Eles ficam diante do Senhor, que é chamado de sol da justiça. E eles, as estrelas, o que é uma estrela? É aquela que recebe o brilho do sol. Quando os anjos recebem o brilho do sol, que é o sol da justiça, eles simplesmente continuam reluzindo. Por que o diabo e todos os demônios, que os anjos caídos, que nós chamamos de demônio, perderam o brilho? Perderam o brilho porque se afastaram daquilo que foram criados. Quando você tira qualquer coisa daquela matéria-prima que foi criada, aquela coisa ou morre ou se transfigura. Por exemplo, se tirarmos um peixe da água, o que acontece com ele? Por quê? Porque ele é feito daquilo. Se tirarmos uma vaca do pasto e soltarmos ela nas ruas aqui de Guarulhos, todas asfaltadas, sem nenhuma relva, o que vai acontecer com ela? Vai morrer. Se tirarmos uma estrela lá do seu cosmos e ela entrar na nossa atmosfera, o que acontece com ela? Ela morre, é a tal da estrela cadente. Por que tudo se apaga? Porque estrela é feita de gases, e aqui na nossa atmosfera não tem os gases que dão a elas vida lá em cima. Tudo que você tira de uma matéria, ele perde o brilho, se transforma ou morre. Como anjos não podem morrer porque são eternos, eles se transfiguram. Em quê? Em coisas malignas, em coisas horríveis e em pura sorte de negritude e de negridão. E eu sei que falar isso hoje dá quase processo, mas não tenho o que explicar, não tenho o que falar, é tudo turvo. Isso é escuridão. Então os demônios, eles não têm luz. É por isso que Paulo diz, ainda que, não que ele apareça, mas ainda que um anjo se transfigure em luz e apareça para você, pregue um outro evangelho, seja ele anátema, ou seja, maldito. Então tudo que você tira de perto daquela matéria que é criado, eles simplesmente se transfiguram, morrem. Os anjos, eles começam o trabalho deles quando você acorda, e quando você dorme, eles voltam para o céu. Para quê, pastor? Para receber de volta o alimento na presença do eterno Deus, que brilha como o sol da justiça. Assim como o sol que brilha aqui, essa estrela de quinta grandeza das nossas galáxias, e tudo que vive só vive por causa do sol. Olha que interessante o que é o raio do sol. Você vê uma montanha, ela é íngreme. Ali você planta, ou você não planta, mas você vê uma árvore. A árvore sai da montanha íngreme e ela cresce sempre na vertical. Tudo que é plantado naquilo que é íngreme cresce na vertical. Por quê? Porque ele busca os raios solares. Criança precisa do sol quando nasce. Eu lembro da minha mãe, coitada, que não sabia ler nem escrever, que falava, a filha da dona Teresa está com tiriça. E tiriça, depois que eu cresci, eu fui ver, não existe tiriça, era icterícia, uma bactéria, e ela só é queimada pelo brilho do sol. Os seres mais estranhos do mundo estão nas profundezas dos oceanos, porque o raio do sol não chega lá, ou seja, a ausência do sol faz tudo se transfigurar. Assim como nosso planeta precisa do sol que brilha, os anjos precisam da presença de Deus, que é o eterno sol da justiça. E Moisés, para não morrer, para não ter a sua carne toda desfigurada, se alimentou daquela glória, porque naquele período de 80 dias ele aprendeu muitas coisas que deixou para nós escrito nos primeiros 5 livros da Bíblia. Você nunca se perguntou como foi que Moisés escreveu Gênesis, se ele não viveu naquele período? Como foi que Moisés escreveu? Por revelação. Revelação onde? Quando ele passou esse período de 80 dias, 40 mais 40, sem comer
sem beber, a carne morre, o espírito se fortalece. Moisés transcendeu, foi ao céu, viu toda a glória, e lá ele ouviu Deus dizer assim: olha, eu vou ter piedade do meu povo. Como, Senhor? O meu povo não está me adorando? Porque eles cresceram olhando outros povos que tinham deuses com aparência e com endereço. E eu entendi. Então, por misericórdia deles, você vai levar para a terra o que, Senhor? Não apenas uma prova da minha existência. Você vai levar o modelo do santuário de adoração. Vai anotando aí. Como assim? Você vai levar para a terra o que é celeste, e lá na terra eles vão fazer o que é terrestre. Deus ungiu a mente de Moisés, e quando ele estava descendo do alto da montanha com as 2 tábuas, o Espírito de Deus foi no meio do povo e ungiu 2 homens com uma unção diferente. O nome deles, Bezaleel e Aholiabe, 2 construtores, 2 artífices, 2 artistas que sabiam trabalhar com ouro, sabiam trabalhar com bronze, sabiam trabalhar com prata, sabiam trabalhar com madeira. Interessante é que Deus ungiu esses 2 de uma forma tão interessante, porque Deus deu a Moisés a habilidade de ver o céu, e tudo que Moisés viu, ele chegou e contou para Bezaleel e Aholiabe. Ele falou assim: ó, eu vi isso. Ele falava, e Bezaleel e Aholiabe não ouviam, eles viam o que Moisés falava. E tudo que Moisés viu lá em cima, ele foi desenhando na terra. Por isso que nós temos um tabernáculo. E eu, desde criança, na bela escola dominical e abençoada, aprendi de maneira não errada, porque os nossos pais do início não tinham tanta cultura, e eles falavam que o tabernáculo tinha só 3 ambientes, que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas quando eu fui lá em Israel e passei uma temporada com um rabino, ele mostrando para mim, disse: existe um ponto que vocês cristãos nunca prestaram atenção. Eu disse: qual é? O átrio, o tabernáculo era elevado do solo, e havia uma porta de entrada, e antes de entrar na porta de entrada havia um alpendre. Diga comigo, alpendre. Não ouvi? Então Moisés, quando esteve lá em espírito, ele viu como era o tabernáculo do Deus vivo no céu. E ele viu que o ambiente sagrado, ou seja, aquilo que nós chamamos de céu de adoração, tinha 4 ambientes. O primeiro era o alpendre, o segundo, o átrio, o terceiro, o lugar santo, e o quarto, santo dos santos. Quem me acompanha até aqui, diga glória a Deus. Agora se ajeite aí. Aí Moisés viu que lá em cima não tinha apenas o espaço de adoração, haviam adoradores. Haviam adoradores lá no céu. E por isso nós temos 4 categorias de anjos na Bíblia. São eles os ofanins, que nós chamamos de anjos mensageiros. São eles os querubins, que são os anjos da guarda. São eles os serafins, que são aqueles que ardem em fogo profundo. E nós temos a 4ª categoria, que nós chamamos de arcanjo. A Bíblia católica tem 5 arcanjos. A nossa, só um é nomenclaturado como arcanjo, que é Miguel. Então nós ficamos com aquilo que está na nossa Bíblia. Então veja só, 4 espaços: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. E 4 adoradores: ofanins, querubins, serafins e arcanjo. Mais um glória a Deus. Moisés desce lá do céu com o modelo do céu, Deus dizendo assim: eu vou ter piedade deles, já que eles precisam de um espaço. Eles querem um endereço, vou dar a eles um endereço. Eles querem enxergar, eu vou dar a eles o poder de enxergar. Só avise eles, Moisés, uma coisa: o que, Senhor? Os outros deuses das outras nações têm olhos, mas não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, têm mãos e não tocam, em pés e não caminham. Eles têm aparência, mas é só. Eu não posso ser visto, mas eu posso ser sentido. Eu amo o pentecostal, vou falar de novo. Nós não vemos nosso Deus, mas nós sentimos a presença dele. Pastor, eu estou na igreja há 500 anos e nunca senti a presença dele. É claro que não, mascando essa desgraça desse chiclete, olhando para o pregador com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, de braço cruzado, perna cruzada, mão no queixo, filosofando, dizendo to be or not to be, that's the question. Você não vai sentir exatamente nada. Não, pastor, mas eu estou na igreja. Quem te disse que o culto acontece na igreja? Ele começa na igreja, mas ele termina nas regiões celestiais. E isso não é loucura, é ensinamento do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quando vocês se ajuntam, nada acontece, mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, o que os levitas fizeram, e outros têm testemunho, a palavra que eu estou pregando. Aí você junta o louvor e a palavra, vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. Tem alguém que já alcançou as regiões celestiais aí?
Você nunca percebeu porque o nosso culto é tão esquisito? De um lado tem alguém chorando, outro falando em línguas, e tem alguém que olhando o pregador com a cara de paisagem. Aí alguém diz assim: não, é porque aquela pessoa ali, pastor, ela é menina. Eu amo quando pego um crente desse pentecostal dando desculpas, né? Desculpas esfarrapadas. Alguns estão na igreja e dizem: não, eu não faço barulho, pastor, porque eu sou racional. Eu só dou glória a Deus quando eu sinto. Eu passei a vida inteira tentando entender isso, e eu cheguei à seguinte conclusão: eu não preciso sentir nada para adorar. Eu não adoro a Deus por sentimento, eu adoro a Deus pelo que eu sei. Olha só, adoração não tem a ver com sentir, adoração tem a ver com saber. Pergunte: saber o que, pastor? Que Ele está na casa, que Ele habita no meio dos louvores, que só Ele pode dar o meu milagre, que só Ele pode visitar as pessoas que estão enfermas agora. Aí vem você para o culto e fica aí olhando a gente de qualquer jeito, olhando para o relógio: pastor, acelera, eu tenho que ir para casa assistir a minha última série da Netflix, Peaky Blinders. Pois é, eu estou olhando aqui, parece que eu também estou assistindo uma outra série, aquela série chamada The Walking Dead, mortos que caminham. Pessoas que vêm para a igreja, colocam o seu corpo pesado na cadeira, mas não sabem o que está fazendo aqui. Não, pastor, não, você não é, você perdeu a sensibilidade. O Senhor te trouxe hoje à noite para te dizer: se você quer aprender a adorar, escolha um ambiente sagrado e erga a sua mão para o céu. E não dá um grito agora, não, dá um berro de glória a Deus. Eram 12 tribos. Vai anotando. Aí Deus escolhe a tribo dos levitas. Quando Josué está entrando dentro de Canaã, ele saca do bolso 2 papéis, um testamento e outro testamento. No primeiro testamento estava a terra dividida em 11 pedaços. A terra 100%, a terra prometida de Canaã, dividida em 11 pedaços. E todo mundo começou a rir, penso eu. Pergunte por quê? Porque eles eram 12 tribos, não eram 11. E tem uma tribo que não recebeu herança nenhuma, a tribo dos levitas. E o povo dizendo: tá vendo, vai matar os outros. Tá vendo, esse povo aí só sabe cantar, só sabe dançar. Aí Josué saca o outro testamento e diz: calma, gente, não acabou não. Tem um outro testamento aqui, esse aqui é especial. Esse aqui é para a tribo dos levitas. As outras 11 tribos olhando e dizendo: mas a terra está dividida, qual é a herança deles? E Josué diz: assim diz o Senhor, eu sou a herança do levita. Sou eu quem cuido, sou eu que ponho a comida na mesa deles, sou eu que visto, sou eu que saro, sou eu que cuido. A única coisa que eles têm que fazer é adorar o meu nome. Por isso vocês são chamados de levitas. Por isso a irmã Êngela, quando cantou, atraiu o céu para a terra. Por isso eu não sou bobo, quando vou pregar, trago um tangedor comigo. Porque se eu não funcionar, ele funciona. Porque o louvor, ele abre a porta do céu, ele quebra os grilhões. Ah, se os crentes pentecostais entendessem isso. Se você entendesse por que o nosso grito é tão importante e por que o diabo tenta nos calar, você estaria gritando 10 vezes mais alto dentro desse lugar. Ah, pastor, mas eu já disse, você não tem nem mais nem menos. Ei, se você depender de um culto para ficar firme na igreja, você está perdido. O culto é o momento da gente adorar. Você quer estudar a Bíblia, estude em casa, ou venha para a escola, ou vá para um curso de teologia. Aí você vai se aprofundar. Se você depender de um culto de domingo ou um culto de festa para você se aprofundar, você nunca vai ter nada na vida. Esse aqui é o momento de você se soltar, de você se desprender. Pastor, mas o que eu faço com o meu diploma? Deixa ele lá na parede. Pastor, o que eu faço com o meu intelecto? Deixa ele lá na universidade. Quando Deus olha do céu para cá, Ele não procura aqui doutores, Ele procura adoradores. E quem é o adorador? É aquele que percebe que Deus está na casa. E se você percebeu que Deus está na casa, pode gritar, pular, plantar bananeira, sair correndo aqui dentro. Somos uma igreja pentecostal, somos a Assembleia de Deus. Jesus, pare com esse preconceito. Qual, pastor? De achar que fogo só cai na congregação pequena. Pare com esse preconceito de falar que Deus só derrama a unção dele naquela igreja onde os crentes só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Pare de falar que o fogo só desce lá na casa daquela irmãzinha que quando entra no espírito começa a bater o pé no chão. O Senhor Deus não é preconceituoso como você.
Tem dois momentos do Pentecoste pleno na Bíblia. O primeiro é Atos 2. O segundo é 1 Coríntios 12. Pergunte, qual a diferença, pastor? Em Atos 2 estão os analfabetos, Pedro e João. Está lá no capítulo 4. Não são, pois, esses homens iletrados, sem cultura? O que Deus deu para os analfabetos? 3 manifestações: línguas, interpretação de línguas e visão, porque eles viam línguas de fogo. Alguém interpretou. Houve ali, no derramamento do Espírito Santo no início, 3 manifestações. E isso é para os simples. Agora, quem é que escreve a carta aos Coríntios? Uma pessoa que estudou. Quem é? Quem é Paulo? Um erudito. Paulo é um doutor da lei. Paulo é um advogado. Paulo é um poliglota. Paulo diz: eu falo mais línguas do que todos vocês. E os crentes entram no mistério. Não, ele não está dizendo variedade de línguas. Ele está dizendo: eu falo mais línguas que vocês. Eu sou um poliglota. É um homem estudado. É um homem que tem uma cabeça preparada. Ele entra em Atenas, a capital intelectual do mundo antigo, e começa a discutir com os gregos sobre os estoicos. Ele começa a falar sobre os epicureus. Os gregos ficaram de queixo caído. Que homem é esse? Que inteligência é essa? Quando perguntaram de onde vinha a inteligência dele, ele dizendo: eu aprendi aos pés do Dr. Gamaliel. Pastor, o que o senhor está dizendo? Esse Paulo vai falar para nós que tem 9 dons do Espírito Santo. Não, você não entendeu. Os analfabetos, o Pedro e João, que começaram, só conheciam línguas, interpretação de línguas e visões. Aí o Paulo vai falar: não, são 9 dons. E quando alguém pergunta para ele: como é que você aprendeu isso? Ele diz assim: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, que foi ao terceiro céu e lá ouviu coisas. Ou seja, ele aprendeu atrás de ouvir, ouviu coisas que não é lícito aos homens contar. Aí eu pego na Bíblia um erudito, um poliglota, um advogado, um homem sábio, um homem que sabe tudo, e ele fala: já que você se entregou ao Pentecostes, se entregue plenamente. Não aceite só a metade do pacote. Nada de ser neopentecostal. Com todo respeito aos neopentecostais que assim se intitulam, isso é uma maneira de se esconder. Eles têm vergonha da nossa adoração extravagante. Quando eles veem você pular aqui, falar em línguas, isso não é necessário isso. Quando eles veem um pregador como eu gritar e dizer assim: meu Deus, que homem desequilibrado, eles têm vergonha da nossa adoração extravagante. Por quê? Porque eles querem participar de um outro tipo de movimento. Eles gostam de adorar a Deus em slow motion. Sabe o que é slow motion? Em câmera lenta. Toca aí, Roberto, toca aí, worship, toca aí. Parecendo o Neo da Matrix. Se isso é suficiente para você, tudo bem. Eu sou pentecostal da gema. Eu sou assembleiano raiz. E eu aprendi desde criança, lá no meio do mato onde eu cresci, que o diabo não respeita o homem pelo anel de formatura dele. O diabo não respeita o homem pelo sobrenome que ele tem. O diabo não respeita o homem pela riqueza. O diabo só respeita canela de fogo. Tem algum canela de fogo aqui? Então reage nessa noite. A terra está repartida. Moisés toma os levitas, enquanto Bezaleel e Aholiabe estão trabalhando nas peças que Moisés falou e eles enxergaram. Enquanto os homens que foram encarregados de buscar madeira, pano, animais exóticos que nós não vamos saber nunca de onde eles tiraram. Está lá o Senhor dizendo: é para fazer o tabernáculo usando pele de teixu. É para usar pele de golfinho. Madeiras que não existiam ali onde eles estavam, porque eles estavam no meio do deserto. A península do Sinai é estreita, é pequena, eu já fui lá. Só tem areia, só tem terra seca. Não há água potável, não há nada, só deserto. Aí Deus dá uma lista para eles. Quando a gente lê Deus falando e no outro dia está pronto, a gente pensa: foi do dia para a noite. 30 anos. 30 anos para se construir o tabernáculo. Amém até aqui? 30 anos também para treinar os adoradores. Senhor, os adoradores, a tribo para quem você vai deixar a herança especial. Os levitas vão me servir e você vai separá-los. Por quê, Senhor? Porque foram eles que mataram os adoradores de bezerro. Porque
que foram eles que tiveram coragem. Quando Faraó quis acabar com a semente dos hebreus, está lá no capítulo 2 do Êxodo, você pode ler depois, a Bíblia diz: e saiu um moço da tribo de Levi, e desposou uma moça da tribo de Levi, e os dois se casaram. Numa época em que não era para ter nenhum filho, eles tiveram logo 3. Um para glorificar o Pai, um para glorificar o Filho, o outro para glorificar o Espírito Santo. O nome dos jovens: Joquebede e Elohão. E eles deram à luz a Miriam, Arão e Moisés. Olha o trio parada dura. Num tempo em que mulher ela sofre com o machismo daquela época, ela sofreu 1000 preconceitos. É ela que vai levar o povo a adorar só o Senhor é Deus. É Arão o primeiro sacerdote. Moisés não preciso falar quem é. Por que a Bíblia diz que veio o moço da tribo de Levi e desposou a moça da tribo de Levi? Porque as outras 11 tribos haviam se curvados à ameaça de Faraó, porque ninguém queria mais casar os filhos, porque se nascesse menino, morria, era assassinado. Se nascesse menina, trazia vergonha sobre a família. Então Deus foi mapeando o coração dos levitas, que eu vou falar aqui agora, se alguém rir, toma um cascudo na cabeça. Eu estudei com o rabino quem eram os levitas. Os levitas só sabiam fazer 2 coisas. Pergunta o quê? Cantar e dançar. Eu falei: Jesus, será que eles eram baianos? Com todo carinho aos baianos. Sabiam cantar e dançar. E eu falei: Senhor, mas que dom é esse? Olha, uma tribo sabia mexer com madeira, outra tribo sabia mexer com pano, outra sabia mexer com animal, outra sabia mexer com pesca, outra sabia mexer com navios. Todas as tribos tinham uma profissão. Os levitas só sabiam cantar e dançar. Aí eu estava tendo preconceito com eles, lendo, estudando. O Senhor me fez lembrar: meu filho, como é que você acha que eles aguentaram sobreviver 430 anos? Debaixo de chibata, debaixo de chicote, comendo lavagem, bebendo água barrenta do rio Nilo por 430 anos. Como é que você acha que eles aguentavam a tribulação? À noite, quando terminava o trabalho causticante de 14, 15, 16 horas forçadas, enquanto cuidavam dos doentes, eram os levitas que pegavam o seu instrumento e começavam a cantar, porque a música nos acalma. Está lá na Bíblia, o próprio Deus dizendo: está triste? Cante um louvor. Olha a importância do ministério dos levitas. Então foram eles que sustentaram o povo através de poemas, através de melodia. Eles deram vida àquele povo. Então o Senhor disse: já que eles alegraram o meu povo, eles vão me alegrar também. Eu separo os levitas. E agora que os levitas estão separados, Moisés diz: tá, Senhor, eles vão cuidar do tabernáculo, sim. E o que eu faço com eles? Treine eles. Existem 4 espaços de adoração no tabernáculo. Você vai separar os levitas em 4 categorias. Todos os levitas são especiais, porque nasceram levitas, herdaram isso da força do pai e da mãe. Todos eles podiam chegar no alpendre de mãos vazias. Chegar como no alpendre? Você deve ter lido Moisés falando: não chegareis diante de mim de mãos vazias. 11 tribos não podiam chegar diante de Deus de mãos vazias. Uma só podia. E essa que podia vir e subir no átrio, chegar perto do templo de mãos vazias. E Deus não os matava. Pergunte por quê? Porque o levita era o próprio sacrifício. O levita era o próprio sacrifício. Ele também não tem direito a casa, não tem direito a patrimônio, mas ele tem direito de tocar os céus. Os levitas podiam chegar até o alpendre. Bastava ser levita para chegar no alpendre. Qualquer outro de outra tribo ia chegar para colocar o pé ali e lembrava: não pode chegar diante de mim de mão vazia. Para subir no alpendre tinha que trazer uma oferta, tinha que trabalhar muito, tinha que ter animais, tinha que ter ouro, prata. Todo mundo queria chegar perto da casa de Deus, mas não podia. O levita podia chegar lá de qualquer jeito. Pisou: por que você não morre? Porque eu sou a oferta, eu sou o sacrifício, eu fui escolhido para adorar. Amém até aqui, igreja? Se ajeite, vamos lá. Só que esses levitas que estavam ali no alpendre receberam uma instrução de Moisés dizendo: se alguém quer conhecer os mistérios de Deus, é preciso estudar, é preciso trabalhar. E com 5 anos de idade, o levita começava o processo de separação. Ia dos 5 até os 13 anos para início, até ele fazer o seu bar mitzvah, e daí até os 18. 13 anos de vida, de 5 a 18 anos, com o rosto fincado nos livros de Moisés,
principalmente um livro escrito só para eles. Qual é o nome do livro? Tem um livro na Bíblia que leva o nome deles, igreja. Levítico. Foi escrito para eles. Eles tinham que meditar naquele livro, meditar até decorar. Por que você acha que Jesus com 12 anos dá aula dentro do santuário? Ele vai fazer o bar mitzvah dele. O menino hebreu tinha que recitar pelo menos 10% das leis. Vai Jesus, recita 100% das leis e começa a falar coisas que eles nunca ouviram. E eles dizem: que menino é esse que fala tudo que a gente sabe e ele fala coisas que nós nunca ouvimos falar? Esse é o poder que tinha o nosso Cristo. Então o menino levita, que tinha sonhos de conhecer o mistério de Deus, de sair do alpendre e ir para o átrio, ele tinha que se sacrificar. 13 anos, com o rosto no meio dos livros, uma figura aqui ensinando a ele, o pai, o tio, o avô. No caso, Moisés, que foi o primeiro grande ensinador ao lado de Arão. O menino tinha que passar 13 anos lendo, estudando, orando. De vez em quando um menino desse olhava pela janela, fora da tenda, falava: ô pai, por que eu não posso ir lá brincar? E o pai dizendo: porque você foi escolhido. A sua vida é diferente. Hoje você quer ser como eles, mas um dia eles vão querer ser como você, porque você nasceu para outra coisa. Aí o menino dedicava, chegava aos 18 anos, ele recebia um up. Ele era consagrado a levita mor. O levita mor se dividia em 3 categorias: ou ele era um cantor, ou ele era um tangedor, como o Roberto está fazendo, ou ele era um escriba, que passava a escrever tudo que acontecia no templo. Então veja só, para chegar no átrio, para chegar aonde, igreja? 13 anos de luta, 13 anos de separação, 13 anos de dedicação e sacrifício. Agora ele está no átrio, ele pode lidar com a pia de bronze, que era um protótipo do batismo. Ele pode trabalhar com um cântico, com adoração profunda. Aí esse menino que saía do alpendre e entrava no átrio, ele tinha acesso a uma espécie de cortina, que ele abria a cortina um pouquinho, ele olhava e via um outro ambiente chamado lugar santo. Aí ele que queria: eu quero conhecer o lugar santo. Aí Moisés disse: para entrar no lugar santo, mais 12 anos de sacrifício. Por quê? Porque para entrar no lugar santo não basta ser levita, tem que ser sacerdote. E sacerdote só pode ser sacerdote quando ele está emancipado da mãe e do pai aos 30 anos. Vai anotando aí: dos 5 aos 18 para chegar no átrio, dos 18 aos 30 para chegar no lugar santo. Também, quando chegava no lugar santo, pense numa revelação. O menino podia entrar e começar a ver coisas que ninguém lá fora tinha visto. Ele via altares fumegando, ele via uma mesa com os pães da proposição, ele via de frente um véu chamado véu do templo, uma mesa e sobre ela um menorá, um castiçal com 7 canaletas gigantes, todos eles movidos a azeite, e o resultado do azeite era fogo. Fogo que nunca foi aceso por homens, fogo aceso pelo próprio Deus. Foi para os levitas que o Senhor Deus disse: olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Só os levitas tinham acesso a esse fogo, o fogo sagrado. Então havia toda uma dedicação. Também o menino, quando era consagrado ao ministério de ser um sacerdote, ele recebia o primeiro presente. Pergunte qual? Uma espevitadeira. Dá para repetir essa palavra comigo? 1, 2, 3. Se falar 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Parece língua estranha. O que era uma espevitadeira? Uma espevitadeira era uma agulha gigante, usada para desentupir as canaletas do menorá. Como assim, pastor? Quando eu era menino lá no interior, passava os homens na rua gritando: desentupidor de fogão. Alguém é dessa época aí? Aí a mãe da gente ia lá, comprava um negócio assim, que na frente, atrás era grosso e tinha uma agulha. Aí a mãe da gente ia lá no fogareiro e limpava, porque caía a porra da gordura e ia tapando. E isso acontece com o chuveiro. Você está lá, quando compra o chuveiro, dá aquele jato d'água, daqui a pouco vai entupindo um tope o outro. A pessoa preguiçosa vai e troca o chuveiro. Se ela tivesse coragem de pegar uma agulhinha e ir fincando, porque
essa agulha é uma espevitadeira, ela desentope. A espevitadeira é usada para desentupir. O primeiro presente que um sacerdote recebia era uma espevitadeira gigante colocada aqui na sua cintura. Ele tinha que chegar no santuário entre 5 e 5 e meia da manhã, porque até às 6 da manhã, o frio da madrugada poderia ter congelado as canaletas do menorá, que era de ouro, e o azeite dentro das canaletas, que era o azeite batido, uma espuma, poderia se congelar e ir apagando. O sacerdote às vezes entrava dentro do lugar santo e tinha uma luz acesa, uma apagada, uma acesa, uma apagada. O que não podia era ficar toda apagada. Então ele chegava de manhã, sacava a sua espevitadeira, pegava o lugar que tinha fogo e o lugar que não tinha, ia nessa primeira canaleta do lado desse que tinha fogo, fincava a agulha até embaixo. Quando a agulha chegava lá embaixo, ainda tinha um pouco de azeite quente aqui, ele puxava de uma vez e a pressão fazia aquele azeite em forma de espuma subir. Ao subir ele cuspia, e a labareda que estava daqui fazia assim, e o braço pegava fogo. Daqui a pouco de novo, e o braço pegava fogo, e ia até o menorá ficar aceso por inteiro. Quem pode dar um amém por essa palavra? Mão direita erguida para o céu, carinho nas costas de quem está do seu lado. Carinho, faz o carinho, diga, vai doer só um pouquinho. A minha oração nessa noite é para que Deus comece a distribuir espevitadeiras no nosso meio. Para quê, pastor? Para desentupir a canaleta do irmão que está aí do seu lado. A criatura está num culto pentecostal. Eu vou fechar o olho, senão eu vou entregar. Eu vi casais trocando carícias aqui dentro da igreja, dando beijinho na boca. Tem um rapaz ali atrás, ele já passou a unha nas costas da garota umas 4 vezes. Alguém avisa essa pessoa que aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ainda é o tabernáculo do Deus vivo. Eu não entro aqui para agradar homens, eu entro aqui para me conectar com Ele, para adorar a presença dEle. Aí a pessoa termina o culto, sai lá fora, pega meia dúzia de pessoas que são iguaizinhas a elas, que tem a língua do tamanho da minha gravata, e acha defeito em tudo. Isso é hora do culto acabar. O Roberto desafinou na segunda nota que deu. A irmã Angela, ela quase tropeçou na hora que estava cantando. As pessoas acham defeito no culto inteiro e dizem que aqui não é mais a mesma coisa. Você não é mais a mesma pessoa. Pode ver que os adoradores estão aí, ó. Eu estou vendo aqui o pastor, como é que é o nome do pastor aqui? Joselito, pastor Joselito, qual a sua idade, pastor? Sua idade 75 anos e está uma labareda de fogo acesa. Aí tem um rapaz ali, um peito desse tamanho, barriga de tanquinho, queixo quadrado. Não, para dar glória a Deus, você vai assim, glórias a Deus. Em nome de Jesus, desentope essa sua canaleta e deixa o fogo pegar. Alguém acredita que Deus ainda faz isso? Então mais uma vez, mão direita para cima, chacoalha ela assim, agarra o ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, ou raça ruim. Agarra a criatura do seu lado, agarrou, sacode ela até ela ficar irritada, irrita ela. Não, vai com vontade, irrita. Diga, Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, diga, para isso. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua vida. Deus vai sacudir o seu ministério, a sua família. Deus vai sacudir a nossa casa, a nossa fé. Se alguém crê nisso, reage. Aí Moisés dizia: você que não quer ser apenas um levita mor, você que está cansado de ser só um levita por natureza, você que conseguiu chegar no lugar santo e criou uma curiosidade. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. O que tem atrás desse véu? Por que é chamado de Santo dos Santos? Vocês que têm a curiosidade e têm disposição para pagar o preço, vocês podem entrar lá e ver. Mas aí vai demorar. Por que, Moisés? Porque são 13 anos para chegar no átrio. São mais 12 para chegar no lugar santo. E pelo menos mais 15 para ir ao Santo dos Santos. Porque nenhum sumo sacerdote tinha menos de 45 anos.
Com 45 anos, tendo feito o voto do Nazireu, por isso que quando assistimos os filmes de Jesus, os sacerdotes têm barba comprida, cabelo comprido, todos faziam um voto do Nazireu, que era um voto de entrega, um voto de consagração. Depois de 45 anos sem fazer a barba se tornava um escudo. E a barba do sacerdote era untada com óleo. Sim ou não? Nós lemos no início do culto, Salmo 133, não é? O óleo que desce sobre a barba. Por que tinha aquele óleo? Quando vai no seu irmão, diga, por que tinha aquele óleo? Não, grita, pergunta, por quê? Você está na igreja desde a época de Noé. Por que tinha aquele óleo? Pergunte para mim, por quê, pastor? O sacerdote, quando andava pela rua, as pessoas olhavam para ele, não viam um homem, viam uma instituição. Alguns andavam com uma mitra branca escrita santidade ao Senhor. O sacerdote passava, as pessoas paralisavam e faziam assim, ó. Não era reverência ao homem, mas aquilo que o homem representava. Amém? Era lei. Mas tinha um grupo dentro da cidade que não podia ver o sacerdote, que eram os cegos. E o que acontecia com os cegos? Ficavam na porta do templo, dormiam na escadaria do templo em busca de esmola. E quando o sacerdote chegava às 5 da manhã, 5:30, e ele colocava o pé no alpendre para subir, os outros que estavam ali perto, os cegos, acordavam, não pelo barulho, pelo cheiro. Porque hoje a ciência explica que quando um dos 5 sentidos falta, os outros 4 ficam mais aguçados. Um cego sente mais olfato do que a gente. Então, quando eles estavam dormindo, eles eram acordados pelo cheiro agridoce do óleo que ia na barba. Porque era uma barba untada com óleo de oliva, mas ele tinha mirra, tinha incenso, tinha perfume. E quando o cego acordava, ele ficava em pé e se curvava, dizia, eu não vejo, mas eu sinto que o homem de Deus chegou. Olha que coisa linda! Eu não vejo, mas eu sinto que o homem de Deus acabou de chegar. Você percebeu que alguns levitas e alguns pregadores, que também são levitas de outra espécie, quando eles agarram o microfone, o ambiente muda? Você já ouviu isso? A Assembleia de Deus tem muito disso. A gente dá oportunidade para todo mundo cantar. Vem uma pessoa e canta uma música de outra pessoa. A pessoa tem um gogó, canta, a gente fica assim, meu Deus, tinha que estar no The Voice. Uau, que técnica! Enche os nossos ouvidos de coisa boa. Mas a igreja, depois que termina, um silêncio. Cri, cri, cri. Aí vem outra pessoa e canta a mesma música. Talvez não tenha a mesma técnica, talvez não tenha a mesma entonação, mas quando a pessoa canta, o céu se manifesta. Eu levei um tempo para entender isso. A unção não está na letra, a unção está no intérprete, a unção está no levita. É o levita que tem o poder de atrair a glória de Deus para a terra. Você entendeu isso? Temos muitos cantores, mas temos poucos levitas. Temos muitos oradores, agora acharam até um nome certo para eles, chamam coaches. Temos muitos coaches, mas profetas são poucos. E como eu sou da velha guarda, eu posso falar. Para de ficar viciado em escutar esses pregadores coaches, que pregam 15 minutos, você diz assim, uau, é o melhor do mundo. Só porque essas criaturas pregam sentadas num banquinho com a perninha cruzadas, com aquele óculos assim redondo, e falando assim, lindinho, fofinha. Eu sou assembleiano raiz. Eu sou daquele que gosta de comer mocotó. E alguém pergunta, como é que você está firme até hoje, pastor? Por que pergunta? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Ah, porque não é você, Bocó. Deus sabe as lutas. As pessoas, como é que o senhor aguenta? Eu falei, simples, eu comi mocotó a vida inteira. Eu não fiquei comendo fast food. Essa geração que come só Nutella, que gosta de lanche do McDonald's. Eu gosto daquele arroz feito no fogão a lenha. Ó, peguei os crentes agora. Arroz com suã feito no fogão a lenha. Sentiu o cheiro aí da roça? Aquele feijão cozido de 40 minutos, aquela carne frita, aquilo dá sustância. Esse evangelhozinho raso não te leva a lugar nenhum. É por isso que temos uma geração rasa, fraca, e que troca Jesus por um quimba de cigarro fumado. Pergunte a esses de cabelos brancos que estão aqui, por que é que nós estamos firmes até hoje? Estamos firmes porque os nossos pés estão fincados em uma rocha. O vento soprou e permanecemos. Caralassurianda.
geração nova, respeite os mais velhos. Eu ando meio triste. Às vezes me marcam lá no Instagram, eu vejo meninos de 15, 20, 22 anos querendo dar lição nos velhos, querendo criticar o caminho que nós pavimentamos, querem comparar o mundo deles com o nosso. Hoje eles têm conhecimento à vontade. Eu era cortador de cana de açúcar, não tinha dinheiro para ficar sem nada. O que eu recebi do Senhor. É claro que eu nunca fui perfeito. A interpretação da Bíblia, ela não é homogênea. A Bíblia é um livro que se revela, é interpretação espiritual. Cada um tem uma hermenêutica acerca dela. Aí vem um bando de garotos que não jejuam, que não oram, que não sacrificaram a vida deles, querendo dar lição nos mais velhos. O inteligente não faz isso. Moisés, antes de morrer, marcou um culto chamado culto da melhor idade. Já leu lá? Antes de ir embora, Marquinho, Moisés chamou os velhos assim: todos os velhos, reúnam aqui. E reuniu aquela velharada. Aí Moisés diz: assim diz o Senhor: contai para os vossos filhos e aos filhos dos vossos filhos a história do Deus de Israel. Era a maneira de Moisés falar: vocês mais velhos ainda têm a experiência, nós temos a experiência, mas quem é que quer sentar para nos ouvir? Estão modificando o culto. Aqui ainda é uma Assembleia de Deus, graças a Deus, mas eu prego em outros lugares que me dão 20 minutos para pregar. E eu pergunto por quê? Diz assim: não, foi feito agora um estudo e psicólogos cristãos entenderam que a geração Z, a geração milênio, só tem paciência até 20 minutos. Passou de 20 minutos, eles ficam incomodados, querem ir embora, então a igreja tem que se adequar. Eu disse: sai para lá, Satanás. Como é que a pessoa vai ter firmeza? Aí vem os pregadores e metricamente pregam 20 minutos e pregam só assim: ó, você vai chegar, você vai vencer, você vai lá, Deus vai te dar. Tratamos Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada. E Deus não é um gênio da lâmpada. É claro que Ele pode te dar tudo que você precisa, mas a pergunta não é essa, a pergunta é outra: você pode dar o que Ele precisa? O que é que eu posso dar, pastor? Isso aqui chama-se culto. E o que é culto? É uma adoração, é uma prestação de conta, é um louvor, é um agradecimento, é um elogio. Para quem, pastor? Não é o pastor, não é o cantor, é o Deus que caminha no nosso meio. E se alguém acredita que Ele está aqui, só para eu não me sentir sozinho, dá mais um grito para acordar Guarulhos inteiro. Receba uma espevitadeira nessa noite e vai desentupindo as canaletas. Aí o menino que estava aqui com a espevitadeira, servindo a Deus, olha só, ele já deixou o átrio, ou ele deixou o alpendre, ele deixou o átrio, já está no lugar santo. Aí ele olha lá e tem um véu. Moisés, eu quero ir atrás do véu. Aí, meu filho, é mais 15 anos de renúncia, de aproximação, de adoração, de entrega. E o que eu recebo em troca? Visões. Do que? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem. E alguns conseguiram esse feito. E a primeira vez que iam entrar atrás do véu do templo, quer ver comigo como era? O sacerdote usava uma estola sacerdotal branca. O sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão nacional, ele colocava a estola sacerdotal branca, uma roupa por cima dessa, um peitoril, uma espécie de colete com 12 pedras, 2 ombreiras com 6 pedras preciosas aqui, 6 pedras aqui, um turbante chamado mitra, que deixava apenas os olhos afora. O turbante se encaixava na altura da sobrancelha. Ele já tem 45 anos, então a barba dele está crescida próxima aos olhos, ela está untada com óleo. Você vai entender por que se untava com óleo, não era apenas para o cego. E agora ele está coberto. Por cima desse peitoril colocava-se uma capa que tinha lá embaixo campainhas e romãs. E depois disso ele era amarrado com uma corda. E antes dele entrar lá dentro do Santo dos Santos, colocava uma bacia com sangue de animais, e ele tinha que colocar a mão uma vez,
tirar a mão e esperar secar. 2 vezes, tirar a mão e esperar secar. 3 vezes, tirar a mão e esperar secar. Ou seja, era colocado uma proteção de sangue na mão dele. E aí amarravam ele com uma corda. Os sacerdotes que estão no lugar santo pegavam na aba aqui do véu do templo e viravam sobre eles, porque eles não podiam olhar lá dentro. E entrava lá atrás som. Medite. Quem é que pode ir no alpendre? Milhares. Quem é que podia entrar no átrio? Centenas. Quem é que podia ir no lugar santo? Dezenas. E quem é que podia ir no santo dos santos? 1. Você viu a depuração? É o nível de entrega que te destaca. As pessoas me escrevem: como é que eu faço para ter o que o senhor tem? Eu escrevo: passe por onde eu passei, e você vai chegar onde eu cheguei. As pessoas querem saltar degraus, querem tudo, e algumas conseguem, mas o jeito que a ascensão é meteórica, a queda é mais meteórica ainda. Tente lembrar o último cantor que estourou o ano passado com uma música que você nunca tinha ouvido. Cadê ele? Aí você olha para a irmã Eixa, digo isso com todo respeito, tem um ministério longe. Olha para um homem como eu, pastor Marco, pregando há 40 anos. Somos poucos. As pessoas dizem: qual é o segredo? O segredo não é chegar, é permanecer. Chegar, muitos chegam, mas permanecer não é fácil. Permanecer exige renúncia, exige você enxergar qual é o seu lugar. E você vai entender agora que o sumo sacerdote, ele está entrando no santo dos santos. Tem uma corda amarrada na cintura dele, e os sacerdotes que estão aqui no lugar santo vão dando corda. Ele entra e ele vai direto para um lugar lá na frente que tem um propiciatório, que é uma tampa de ouro em cima de uma arca, chamada de Arca da Aliança, feita de madeira e coberta de ouro por dentro e por fora. Dentro da arca, os 3 maiores tesouros de Israel: um vaso de ouro com maná que veio no deserto, as tábuas da lei e a vara de Arão que havia florescido. Em cima havia uma tampa de ouro maciço chamada propiciatório, sobre ela 2 querubins com as asas estendidas que não se tocavam, e eles não olhavam para cima. Ali era o trono de Deus. Deus saiu do trono real. A Bíblia diz: e o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou. Ele saiu do trono real para o trono da terra, assim como há um tabernáculo lá, tem um outro aqui. Então Deus tinha 2 tronos, um no céu e um na terra. O sacerdote, o sumo sacerdote, com as mãos com sangue, ia andando até chegar na frente da arca. Ao chegar na frente da arca, a mão com sangue era tocada nas 4 pontas do propiciatório. Ele colocava o sangue nas 4 pontas. O número 4 é o número da plenitude da terra. Os 4 cantos da terra, as 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais, representava o todo da terra. Depois que tinha sangue nas 4 pontas, o sumo sacerdote inclinava a cabeça e dava 7 passos para trás. Ele se afastava da arca. Ao se afastar da arca, o som era paralisado, porque enquanto ele anda, as campainhas vão batendo as romãs, a corda vai balançando. Os sacerdotes que estão no lugar santo segurando a corda estão percebendo. Quando tudo para, quando eles percebem que não tem mais barulho, que não tem mais nada, eles entendem que agora é hora de dobrar os joelhos. Os sacerdotes dobram os joelhos. Os levitas que estão no átrio veem os sacerdotes que estão no lugar santo dobrarem os joelhos, eles dobram os joelhos. Os levitas que estão no alpendre, que viram os levitas que estão no átrio dobrar os joelhos, dobram os joelhos. A nação de Israel, no dia do Yom Kippur, todos eles, 5 milhões de hebreus agora, dobram os joelhos. Só tem um que fica em pé. Quem é ele, pastor? O sumo sacerdote. Só ele fica em pé. Aí Deus vem em cima daquela nuvem chamada Shekinah, a carruagem de Deus. Meu desejo é que ela comece a trovejar aqui. Deus vem em cima daquela nuvem, a nuvem vem. Quando ela para em cima do lugar chamado Santo dos Santos, Deus fica de pé, diz aos querubins, aos serafins: vocês fiquem aqui, porque agora eu vou no meu trono na terra. Deus desce sobre as asas do querubim, ele se assenta naquele trono, e antes de fazer qualquer coisa, Deus vira o rosto 4 vezes, 2 para cada lado, para sentir o cheiro.
o perfume do sangue de um animal puro. Quando tudo é perfeito, o Senhor então olha o sumo sacerdote, e ao olhar o sumo sacerdote, Deus começa a ver se não há defeito nele. E quando Deus percebe que não há defeito algum, o Senhor diz a ele com a sua voz límpida e tranquila: avise ao povo que haverá paz, prosperidade e saúde. A visitação de Deus era rápida. Pergunte por quê? Porque ninguém consegue ficar perto dele. O poder dele é descomunal. A presença de Deus, a glória dele é incompatível com a carcaça humana. Se você pegar na tradição católica, na tradição cristã, todos os homens e mulheres extremamente usados por Deus eram doentes. Pegue as irmãs de oração que você vai buscar elas na época das suas lutas. Elas moram em casinhas pequenas, são pessoas simples e doentes. Parece que ao se aproximar muito de Deus, o corpo humano falha. Ele falha. Por isso que o Senhor diz: ninguém pode me ver, porque se me ver, morre. O sacerdote que se transformava em sumo sacerdote tinha um ministério curto, era só 5 anos. Aos 50 ele era jubilado. Imagine, aos 50 anos ser jubilado. Pergunte para mim por quê, pastor? O trabalho era insalubre. Pastor, isso é loucura, já te provo. O trabalho do sumo sacerdote era insalubre. Alguém aqui tem algum amigo que trabalha com saúde pública, que trabalha dentro de um hospital na parte que tira radiografia? Você sabia que o funcionário que trabalha na radiografia, ele aposenta mais cedo? Por quê? A radiação bate nos ossos e a pessoa vai falindo, vai morrendo. O sumo sacerdote tinha um trabalho insalubre. Era uma glória ver Deus, sentir a presença dele. Mas aquela presença, quando vinha sobre ele, ia desfalecendo ele. 5 experiências, o que passasse disso ele morria. Agora veja só, havia muito ouro e muita pedra preciosa no sumo sacerdote, sim ou não? Pergunte para quê? A glória que saía lá batia no sumo sacerdote aqui. Ele sentia a presença, a glória e o calor, mas o jeito que batia voltava. Eu amo pregar para gente inteligente. A glória, o calor, a unção vinha, batia no sumo sacerdote, mas as pedras refletiam de volta. O ouro escrito santidade ao Senhor refletia de volta. Tudo refletia de volta. Batia nas campainhas, refletia de volta. Pergunte para quê? Deus não dá a sua glória para ninguém. Você pode sentir a minha presença, pode ter a alegria de ser usado, mas a minha glória não é sua, ela é só minha. Você tem que me devolver ela. E aqui está o segredo da longevidade: é você entender que não é a sua voz bonita, não é a sua inteligência perfeita, é a presença dele que está sobre você. O sumo sacerdote por 5 vezes recebia essa presença e terminava. E agora vem a parte mais bonita e eu encerro. Quando tudo isso acontecia, eram em segundos, porque se Deus ficasse muito tempo ali, o sacerdote morria. Quando a presença dele saía, o sumo sacerdote abriu os olhos e o lugar ainda estava quente. E ele percebia que ele sobreviveu. Aí ele começava a tremer. Já teve uma emoção forte que você... Ele começava a tremer. Quando ele está tremendo, as campainhas começavam a bater nas romãs. Blim, blim, blim. Os sacerdotes que estão lá no lugar santo segurando a corda, ajoelhados, começam a dizer: parece que já acabou. Olha o barulho. Então, se já acabou, é a nossa vez. Eles ficavam de pé e pegavam a corda e começavam a puxar o sacerdote. Por quê? Porque ele não tinha mais controle sobre o corpo. É por isso que de vez em quando um crente cai no culto. E não é endemoniado. É por isso que de vez em quando um sai pulando assim. Alguém diz assim: meu Deus, para que isso? Isso é meninice. Não, não é meninice. Isso aí a pessoa é sensitiva. Ela atingiu um grau de entendimento, de uma percepção divina tão grande, que ela perdeu as estribeiras sobre o corpo humano. Aí vem os crentes e dizem assim: não, isso é meninice. Ah, eu queria que a minha igreja estivesse cheia de meninos assim. É melhor pregar para menino do que pregar para você que está aí, desse jeito, paralisado, olhando para o relógio, dizendo: acaba logo, pastor. É só o começo da campanha, tem mais 5 dias ainda.
E se hoje está sendo nesse nível de profundidade, imagina o que Deus preparou daqui até mais 5 dias. Isso aqui é só para quem está cansado de uma vida miserável, tacanha e pobre. Quando esta campanha terminar, eu vou acionar o modo profético. Recebe se quiser. E você começar a andar pelas ruas de Guarulhos, o céu vai se manifestar através de você. A sua sombra será capaz de levantar paralíticos. Você vai olhar e vai ter visão além do alcance. Onde a sua mão tocar, o Senhor vai abençoar. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor te dará por herança. E se alguém acredita nisso, reage pelo amor de Deus nesta noite. E era esse sumo sacerdote que, quando arrastado para fora do Santo dos Santos, era empurrado com todo carinho até o alpendre. E no alpendre ele dizia a toda a nação: assim diz o Senhor, haverá paz, haverá prosperidade e haverá perdão sobre o meu povo por mais um ano. Quem entendeu tudo isso, diga: eu entendi, pastor. Agora eu encerro fazendo uma pergunta. Se esse lugar onde estamos é um reflexo do céu, porque eis aqui o tabernáculo do Deus vivo, qual é o lugar que você ocupa? Porque todos aqui são especiais. Se não fossem, não estariam aqui até uma hora dessa. Até essas pessoas que não prestam atenção em mim, até essas pessoas que estão mexendo no celular, até essas pessoas que... até eles são especiais, são levitas por natureza. Esses podem chegar no alpendre, mas nunca chegarão no átrio. Alguns podem chegar no átrio, mas nunca chegarão no lugar santo. E só bem poucos podem chegar no santo dos santos. A pergunta é simples: até onde você quer chegar? E a resposta que eu te dou é possível, mas você tem que fazer o que eu falei. É renúncia, é entrega, é suportar. Ou será que Deus não é mais o mesmo? Ou será que só eu ando percebendo que os nossos cultos estão muito parados, paralisados? As pessoas parecem que vêm para um show, para um entretenimento. Parece que aqui não é um púlpito, parece que é um palco mesmo. As pessoas gostam de agitadores, as pessoas gostam de animadores de plateia. Aí as pessoas entram frias e saem congeladas. Não, pastor, eu estou vindo na igreja. Você está viciado em igreja. Você está viciado em religião. Não se sente bem aqui dentro e também não se sente bem lá fora. Você está no limbo. Aí é num culto como esse que Deus começa a mexer. Eu quero te trazer de volta. Mas é um nível de entrega. Eu termino de fato, de verdade, dizendo que esse ex-cortador de cana-de-açúcar se converteu numa igreja desse tamanho, aqui no estado de São Paulo. No ano em que eu me converti, em 87, Jesus trouxe um avivamento na cidade. 100 adolescentes se converteram. Todos nós crescemos na Assembleia de Deus. Todos nós cantamos os hinos da mesma harpa, ouvimos as mesmas pregações, fomos ao culto de ensino, fomos à escolinha dominical. Todos nós fomos às mesmas vigílias, crescemos ouvindo os mesmos pregadores e cantores. Todos nós tivemos a mesma base. A pergunta que fica lá em Orlândia, quando me veem, é: por que ele se destacou? Aí vem uns assim, não é porque você nasceu virado para a lua. Não. Anote aí: a chamada para a salvação é do céu para a terra. Deus amou o mundo inteiro e por isso entregou seu filho por amor de todos. A chamada para ser usado é da terra para o céu, porque senão Deus seria injusto. Deus faria acepção de pessoas. Porque Ele te salva só para te salvar e usa a pessoa do seu lado. Deus não faz isso. Ele dá oportunidade a todos. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. É você quem escolhe, é você quem determina. E tudo tem um preço. Meus amigos iam para o campo de bola, eu subi um monte para orar. Meus amigos iam para o shopping, e não é errado isso, mas é uma escolha. E eu ia para a casa da irmã Maria. A irmã Maria era aquela irmãzinha do coque.
E eu sentava com ela não sabia teologia, mas ela me contava testemunhos. E aqueles testemunhos foi me botando de pé. Eu fui para casa do Leleco, a mãe dele era gari na cidade, uma casinha muito simples. E ele com toca-fita colocou um pregador lá. E quando eu vi aquele pregador com aquela voz bonita, pastor Idecaso Takayama, eu falei: o que é isso? Que voz linda, o que é isso? Por que é isso? Ele falou assim: isso é Deus usando. Eu disse: eu quero isso. Eu andava 2 quilômetros para assistir um culto da Rádio Marumbi, que eram aqueles rádios movidos a válvula. Só uma mulher da nossa igreja tinha. Eu saía de casa com meu chinelinho havaiano, na época que não tinha chinelo havaiano em Hollywood ainda, e nem lá em Nova York, com meu short roto, e subia e ficava naquele rádio escutando os pregadores e cantores. Joá Caetano, gente dos mais velhos sabe do que eu estou falando. E aquilo me incendiou. Eu não tinha condições, eu não tinha dinheiro, mas eu fui onde os outros não foram. Toda lembrança que eu tenho da minha adolescência sou eu com um microfone como esse na mão, ou um microfone como esse ligado numa caixa de som, às vezes ligado numa bateria de carro, porque não tinha energia elétrica. Eu falava aleluia, os crentes entendiam glória a Deus. Toda a memória que eu tenho sou eu em hospitais orando, em cadeias evangelizando, eu pregando em cultos ao ar livre. Hoje eu moro na mesma cidade. Eu estou na minha cidade, chegam os irmãos, moços da minha época, me chamam de doutor. Eu digo: para, eu sou o Marquinho ainda. Não, Deus te exaltou. Aí eles sentam para tomar um café e ficam olhando. E já viu, junta 2 velhos, só fala do passado. Aí você assim: rapaz, olha onde Deus te colocou. Aí eu sempre puxo a orelha deles assim: pois era para você estar junto comigo. Aí eles abaixam a cabeça e dizem: por que eu não me dediquei? Por que eu não paguei o preço? Por que eu não te segui, Feliciano? Eu disse: você lembra o meu apelido? Eles riem: santarrão, fanático, beato. Você acha que era fácil ouvir isso? Não era. Um dia orando na montanha, eu disse: Deus, por que eu não posso ser igual aos outros meninos? Eu queria ser normal, eu queria ter a alegria que eles têm em fazer coisas normais. E o Senhor disse para mim: porque um dia eles vão querer ser como você. Ei, quem foi escolhido não tem escolha. É isso, Eichla. Quem foi escolhido não tem escolha. Tô com a barba arrepiada. Fica de pé comigo. Onde houver alguém desejando, Senhor, o Santo dos Santos, desce sobre eles, traz de volta aquele fervor, aquela alegria, restitui o que foi roubado, Senhor. Eu vou fazer um pedido, que você incline a cabeça. Eu quero pedir perdão ao pastor Igor pelo horário. Eu vou fazer um convite. Feche os seus olhos, abra as correntes para mim. Eu não posso deixar de fazer. Incline a cabeça, para não constranger caso alguém venha. Eu não sei se alguém vai vir, mas eu peço que você incline a cabeça. Eu queria orar aqui nessa noite só com quem já viu o céu pelo lado de dentro e perdeu. Eu quero orar com quem já profetizou, com quem já cantou, com quem já ousou falar: eu quero ser missionário, quero ser pregador. Eu quero orar com quem já falou em línguas. Eu quero orar com quem perdeu. Tem que ter muita coragem, mas o seu nível de coragem vai dizer assim a Deus: eu estou disposto a receber de volta. Eu tenho uma irmã que veio aqui à frente. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, eu vou orar para Jesus devolver tudo que foi roubado da sua vida. Era para você ter chegado no Santo dos Santos. Era para o seu ministério ter explodido e crescido. Você ficou com medo das altas ondas, virou o seu barco e voltou
para a praia, mas o oceano do Espírito ainda está na nossa frente. Enquanto as pessoas estão vindo, eu quero que você feche os olhos. E o meu convite é para você voltar a navegar. Eu te desafio a navegar no oceano do Espírito. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Pastor, eu nunca vivi isso que o senhor falou, mas eu gostaria de experimentar. Se é verdade, eu quero experimentar esse toque. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar por você. Será que há um jovem aqui que gostaria de se entregar às missões? De falar, eu quero ser usado pelo Senhor. Sem nenhuma explicação. Se tiver coragem, vem à frente. Isso, garota, vem. Espírito, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, me ajude a orar. Iramassuri de Em nome de Jesus de Nazaré, o Deus da minha adolescência, o Deus das Assembleias de Deus, se o Senhor nunca mudou, meu Pai, dá um sinal que o Senhor ainda é o mesmo. Onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, ativa ele, ativa ela. Me deixa ouvir um coral de línguas estranhas nesta igreja, meu Pai. E enquanto esses crentes estão orando aqui na frente, comece a devolver tudo que foi roubado pelo tempo. Enche, renova, agora, 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 já! seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Recebe esta presença. Seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Recebe, recebe, recebe. Recebe. Seja cheio do Espírito Santo. Recebe o que foi perdido. Recebe o que foi roubado. Recebe o que foi arrancado. Seja renovado. Vem como em Pentecoste, e enche-me. Como profeta de Deus essa noite, eu profetizo que os que vieram à frente nunca mais serão os mesmos. A humildade e a necessidade que te fez caminhar pelos corredores da igreja e chegar na frente do altar foram suficientes para Deus anotar no céu. Você vai dormir de um jeito hoje e vai acordar de outro jeito amanhã. Amanhã as ruas de Guarulhos serão cheias de testemunhos, porque o Senhor está movendo o seu espírito de volta e refazendo as alianças que foram quebradas. E como profeta desta geração eu digo que muitos estão saindo do alpendre
alpendre e chegando no átrio, muitos saindo do átrio e entrando no lugar santo, e muitos, mas muitos mesmos, estão saindo do lugar santo e entrando no santo dos santos. E só quem crê nisso diga: eu creio. Levante a mão direita para o céu comigo. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé, por favor. Você já se curvou diante do Senhor com seu coração. Levante a mão direita para o céu comigo, feche os olhos e repita a minha oração. Diga: em nome de Jesus. Está muito baixo. Diga: em nome de Jesus. Todos os demônios que roubaram as minhas lembranças, as memórias, a sensibilidade, a santidade, a unção, os dons, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com autoridade assembleiana. Segure a mão erguida, isso é um ato profético. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão que está na sua mão, mas com muita fé, e vai pisar em cima. É um ato profético. E aí vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do diabo, e nada fará mal a vocês. Aí depois que você pisar em cima, você vai abraçar umas 2 pessoas para se cumprir Mateus 16. Quando 2 entre vós ligam na terra, está ligado no céu. E você vai dizer para o seu irmão: eu quero o santo dos santos. Eu estou cansado de viver na margem. Eu quero a profundeza do rio. Eu quero viver o que os nossos pais viveram, o que os nossos avós viveram, porque Deus não mudou nunca. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o que Deus fará na sua vida por esses dias. 2,75, esta igreja será chamada de terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima com força. Abrace 2 pessoas, profetiza sobre elas. Outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, me batiza com fogo. Cadê a igreja? Acende a chama em mim. De novo. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Consegue falar isso? Nossa geração Tem lenha pra queimar, pode incendiar. vem comigo. A nossa geração Pode incendiar. Vem me batizar. Nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Vem me batizar. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Pastor Igor, tem 30, quase 40 anos que eu mando um recado pro diabo. Vou mandar de novo. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém. Murcha a barriga e estufe o peito. Olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se o olho da criatura não estiver vermelho, enfia o dedo no olho dela.
Diga, você entendeu? Diga, tem o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. A escolha é sua. Mais uma vez, incline a cabeça. Será que tem alguém entre nós que há muito tempo não pisava numa igreja? Veio hoje atraído pelo convite de alguém? Você até disse, eu não vou ficar até o final. E aí, enquanto eu comecei a pregar, você foi se lembrando de tudo que Deus já fez na sua vida no passado. E você disse, se tu me amas, fala comigo, Deus. Ei, rapaz, Deus manda te dizer que você ainda vai ser pastor. Ei, garota, o futuro que Deus reservou para você é muito grande. Eu sei que você está magoado, eu sei que você está magoado, eu sei que você está cansado, cansada. Quem deveria te proteger foi quem te machucou. E a pior de todas as feridas é a ferida religiosa, porque essa só Deus cura. Mas Jesus nunca te fez mal. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e voltar para Jesus hoje, vindo aqui perto de mim, eu vou orar para Jesus devolver tudo que foi roubado. E uma nova história vai nascer. Pastor, mas eu preciso ir aí na frente. Você sabe que tem que ser. Tem que vir, é preciso, tem que caminhar. Tem que soltar os grilhões que te prendem. Tem que chegar próximo do altar. E se você vier, anote, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque a minha vida mudou num dia assim. Eu pregava, cantava e um dia me afastei. Também me machucaram muito, mas por misericórdia Deus me trouxe de volta. E depois que eu voltei, o diabo não teve mais força para me arrancar, porque os meus pés ficaram fincados numa rocha. A igreja de cabeça baixa orando. Tem alguém que gostaria de voltar? Eu já tenho alguém aqui e já trouxe o filho. Que coisa linda. Se só ele vier, eu já estou feliz. Valeu a festa inteira, porque uma alma salva vale mais que o mundo todo perdido. Mas eu vou insistir. Vem. Dê uma chance a si mesmo de novo. É tão simples. É você romper e vir caminhando. Isso, com toda dificuldade. Está vindo mais uma pessoa. E ela está vindo com mais dificuldade do que a gente. Quebrou a perna. E mesmo assim se levantou e veio. Deus está te ouvindo. Deus vai mudar a sua história. Está vindo mais gente chorando pelos corredores. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. A glória dessa última casa será maior do que a glória da primeira. Será que tem mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Será que tem alguém que não é evangélico? Eu não acredito que alguém que não é evangélico vai ficar até 10h40 da noite numa igreja. Se você não é evangélico e está aqui até agora, porque Deus tem algo muito grande na sua vida. Você vive dizendo para todo mundo, a hora que Deus me chamar eu vou. É Deus te chamando. Por isso você está com frio na boca do estômago, a perna está bamba, está com vontade de chorar. O que é isso, pastor? É Deus te chamando. Você deixou sua mãe depressiva em casa, seu pai na cachaça, seus filhos nas drogas. Um passo e Deus muda a sua história. O que eu faço, pastor? Tem que dar um jeitinho de chegar aqui perto da gente. Se chegar aqui perto, você vai ser protegido e blindado com uma oração. Tem mais alguém? Dou-lhe uma, a porta vai fechar. A igreja orando. Dou-lhe duas, a porta vai fechar. A igreja estende as mãos para cá. Senhor, eis aqui essas vidas preciosas. E a festa está completa. O Senhor falou conosco. O Senhor está devolvendo o que foi roubado para essas vidas. E eles vão voltar a brilhar. Todos os pecados estão perdoados. O nome deles escritos no livro da vida. Toda maldição herdada ou adquirida está quebrada. E quem viver verá, para ver o que acontecerá nessas vidas depois dessa noite. Eu profetizo que durante a semana eles voltarão ao culto. E cada dia que vai passando nessa campanha, eles vão se fortalecendo. E até quarta-feira que vem, algo extraordinário acontecerá nessas vidas, para a honra e glória de Jesus. E a igreja diz: alguém dá um abraço, um beijo nessas pessoas. A igreja dá uma salva de palmas para Jesus. Meu
pastor. Você pode glorificar a Deus por 8 almas aceitando a Jesus. Ah, se uma alma é festa no céu, imagina 8 almas na presença de Jesus se derramando. Você pode glorificar a Deus, aplaudir a Ele bem forte. Isso, aplauda a Deus, aplauda a Deus. Deus seja louvado. Ouça isso, a partir de amanhã, Atos 2 Worship, pastora Sandra Alves, Ingrid Mariano, e você não pode ficar de fora. Quantos estarão de volta amanhã? Diga glória a Deus. Você vai fazer um compromisso, você que ficou até 10h40, você vai fazer um compromisso comigo. Durante toda essa semana, nós estamos orando a Deus por salvação de almas, pessoas que precisam viver um encontro. E amanhã, você vai trazer mais 2 pessoas para a casa de Deus. Quem pode entrar nesse propósito? Levanta a sua mão bem forte. Não, vou perguntar de novo, só você que pode entrar nesse propósito, entrar nesse compromisso e amanhã trazer mais 2, 3, 4 pessoas. Levanta a sua mão bem alto, isso. Faça assim com as suas mãos, diga glória a Deus, diga aleluia. Amanhã, 7 horas, nós estaremos dando início. Chegue cedo, é sábado, você pode se organizar, pode se programar, não tem trânsito assim como hoje, sexta-feira, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amanhã tem Atos 2 Worship, a partir de amanhã, pastora Sandra Alves, Ingrid Mariano, muita coisa boa ainda tem para acontecer até quarta-feira. Estenda suas mãos e nós iremos orar neste momento, agradecendo a Deus. Pastor Marco Feliciano, pastora Isla, todos os nossos convidados, Deus abençoe poderosamente. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja sobre a face da terra. E só quem vai voltar amanhã, diga glória a Deus, aleluia, e abrace alguém e diga: essa semana Deus vai te abalar.